Vamos encontrar, irmãos? 2 Crônicas, capítulo 15, diz assim: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Iodé, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não haviam paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus o perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam nas vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Diga glória a Deus. Então nós damos introdução a essa palavra. A Bíblia fala de um rei, o rei de Judá, chamado Asa. Asa era filho, ele sucedeu ali o trono do rei Abias. O povo de Israel, irmão, teve um problema seríssimo. E se nós olharmos para o dia de hoje, não tem sido diferente. Eles começaram bem, e daqui a pouco eles se entregavam à idolatria, daqui a pouco eles se entregavam a outros deuses, e começava aquela salada ali. Começava, eles não tinham uma identidade própria. Então todo rei que assumia, ele fazia algo às vezes que era reto aos olhos do Senhor. Começava bem, e no decorrer dos anos, passando o tempo, começava a fazer ao contrário daquilo que Deus queria para a vida deles. Eles começavam bem, começavam cheios da presença de Deus, começavam buscando ao Senhor, faziam o que era reto aos olhos do Senhor, mas com o passar do tempo, eles começavam a deixar o verdadeiro Deus de lado, e começaram a adorar outros deuses, começaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, né? O próprio Senhor Jesus, em um de seus ensinamentos, ele disse o seguinte: quando o demônio sai da vida de uma pessoa, a casa fica vazia, e esse demônio vai rodando, rodeando, e ele volta e olha e vê a casa novamente vazia. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensinando, que quando ele volta levando consigo mais 7 demônios. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que antes. Então uma casa vazia, né, como diz o ditado por aí, o ditado diz: mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Então não adianta muitas vezes da minha vida eu simplesmente limpar a casa, mas se eu não encher ela de algo. Aceitar Jesus, ele é um ato. Confessar Jesus, ele é um ato. Agora a conversão de verdade é um processo. É um processo que a cada dia eu busco. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Então a conversão é um processo. Quando você
vazia. É por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos de Deus. E como é que eu encho dessa casa? Através da palavra, aprendendo a palavra, buscando em Deus uma direção para a minha vida, ouvindo a palavra, oração, compromisso com Deus. Mas pastor, eu vivo debaixo da graça. Tudo bem, nós vivemos debaixo da graça, mas eu não posso fazer da graça uma desgraça. Estão entendendo? Paulo, lá em Gálatas, ele pega na igreja e diz, fala sobre a graça, porque somos salvos pela graça. Mas Paulo fala algo interessante. Ele diz o seguinte: não use da liberdade que Cristo te libertou para dar ocasião à carne. Quer dizer, somos salvos pela graça, mas temos nossas responsabilidades como cidadãos do céu. Tem muita gente que confunde a graça de Deus. É porque eu já aceitei Jesus, então eu estou salvo, beleza, eu posso levar uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, porque meu nome já está escrito na lei da vida, ninguém vai pagar. A pessoa está se enganando. Graça é o favor não merecido, mas exige responsabilidade. É igual cargos. Cada cargo, cada emprego exige o quê? Suas responsabilidades, não é verdade? Sim ou não? Tem gente que fala, não, meu serviço é só uma coisa, não, negativo. Isso eu disse com uma professora uma vez: se a professora da minha filha, eu ver ela dando escândalo no meio da rua, caindo de medo, eu arranco minha filha de lá. Por quê? Porque tem profissões que exigem denúncia. É verdade ou não é? Você vai ver um juiz, algum meretista em algum boteco de cachaça? Vocês vão ver? Por quê? Porque quando ele escolheu aquele caminho, ele sabia os limites dele. Então, quando eu estudo para ser um professor, automaticamente eu sei os meus limites. Porque a liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que eu devo fazer. Isso é liberdade. Então tem muita gente que confunde. Então cada profissão, você pode ver, cada profissão exige renúncia. Tinha um amigo meu, eu não sei quem já foi servir o exército aqui. Quem já serviu? O senhor já serviu? Tinha um amigo meu, Correia. Tinha um amigo meu que começou a servir o exército. E uma vez eu encontrei ele em Eldorado e eu estava sentado no banco e disse: perdão, senta aí, cara. Ele falou: não posso sentar não. Está sentado, na verdade, eu não estava sentado no banco, estava sentado meio frio. Eu falei: senta aí, cara, vamos conversar. Ele falou: não posso sentar. Até o ano chegar de pé. Não, nós aprendemos que não podemos sentar. Agora eu sei que se ensina isso lá, porque eu fui para o exército. Mas ele não quis. Mas note que a vida dele mudou. Ele era meu amigo, eu conhecia ele. Até em palavras. Naquela época, então vamos jogar ali um negócio no bar. Não. Adotou outra postura, por quê? Porque isso exigia dele. Então na vida cristã não é diferente, irmão. Não é porque eu sou de Deus, não é porque eu sou salvo, eu vou levar uma vida de qualquer jeito. Como diz um grande evangelista aí, ele diz o seguinte: ele diz uma frase que é fundamental na nossa vida. Ele disse o seguinte: pregue o evangelho, mesmo, e se possível, se precisar, abre a boca. Sabe o que ele está dizendo? Que a maior pregação do evangelho é o nosso testemunho. Eu quero ser como aquele crente ali, não cego, aquele crente que xinga todo mundo, que passa a perna em todo mundo, é nada. Aí fala que é crente, ele anda bonitinho na igreja, com a Bíblia para do braço, você precisa até ver. Então ele diz: prega o evangelho, se precisa, abre a boca.
pública. Não pode, a pessoa fala, não, lá é uma coisa, lá é meu serviço, lá fora é outra. Negativo. Se você souber que o professor está dando escândalo na rua, você vai deixar de aula do seu filho ainda? É o exemplo de que não tem nada a ver lá dentro, não tem negativo. Eu penso assim, exige denúncia. Se eu quero isso, eu tenho que denunciar. Porque quando também nós entramos no ministério e Deus nos chamou para ser pastor, para ser alguma coisa, exigiu renúncia da nossa vida. Então esse rei, a maioria dos reis, eles entravam no trono com uma sede de trabalho, com vontade de mudar, e eles faziam coisas boas, mas começava, no decorrer dos anos, eles começavam o quê? Eles começavam a se esquecer de Deus. Eles começavam a deixar Deus de lado e fazer o que era mal. A maioria dos reis que tem na Bíblia, a maioria tiveram mortes trágicas. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque ele escolheu aquela maneira de viver. E aí o que acontece? Esse Abias morre, Asa, o filho dele, assume o trono, rei de Judá. E a Bíblia diz, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha só o que Deus mandou dizer para ele: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. O que o texto está dizendo? Que as decisões somos nós que tomamos, em buscar a Deus ou deixar de buscar a Deus. Não é uma pessoa que vai decidir pela minha vida. Olha, e você pode ver que Deus fala aqui, ó, se o deixardes, vos deixará, ele diz. Olha que ele coloca primeiro nós. Se vocês deixarem, quer dizer, se nós tomarmos a atitude primeiro de deixar ele, então ele nos deixará. Mas não porque Deus é ruim, porque nós escolhemos esse caminho. Vocês estão entendendo? Então as escolhas são eu que faço, as escolhas somos nós que fazemos. Deus, ele está em todo o tempo querendo nos abençoar. Em Isaías, lá no capítulo 59, diz o seguinte: não é Deus falando, não é que os meus ouvidos estejam tapados e nem o meu braço encolhido, Deus está dizendo, mas existe algo que impede a sua oração de chegar a mim. Por quê? Porque Deus não tem comunhão com trevas. Deus não é amigo de trevas. Então ele dá essa receita para este povo. Por que ele disse isso? Porque o povo tinha deixado ele. O povo tinha abandonado, tinha seguido outros caminhos. Ele diz aqui, olha, enquanto vós, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é fiel, ele não muda.
Olha, se me buscar. E Deus vai mais adiante, ele diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Isso implica o quê? Implica responsabilidade para a nossa vida. Implica responsabilidade, implica renúncia. Se eu quero servir a Deus, eu tenho que renunciar a muitas coisas na minha vida, por amor de Cristo. Não foi isso que Jesus disse? Se eu não renunciar ao mundo, ou seja, o sistema pecaminoso, então sou eu que tenho que decidir. Sou eu que decido até onde eu quero chegar com Deus, irmãos. Não é Deus. Tem pessoas que é tão usada por Deus, tem gente que é, mas vai ver o que ele passou. Vai ver qual é o comprometimento dessa pessoa com a obra de Deus. Ele diz: se me buscar, vão achar. Se me buscares, acharei. Porém, se deixares, os deixará. Mas Deus vai deixar porque Ele é ruim? Não, é porque Ele respeita a sua decisão. É por isso que Deus Deuteronômio, Deus fala o seguinte: eis que te ponho a bênção e a maldição. Eis que te ponho a bênção e a maldição, Deus fala. O mesmo Deus que criou o céu, irmão, foi o mesmo Deus que criou o inferno. Só que o inferno, a Bíblia diz que é para Satanás e seus anjos. Não é para o homem. O homem vai para o inferno se ele quiser. Deus deixa a decisão. Se me buscar, vocês vão achar. Se me deixares, Deus fala, respeita a decisão de vocês. Quando Deus criava o povo de Israel, o povo começou a pedir um rei. Nós queremos um rei, nós queremos alguém para representar, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Então o profeta Samuel chega diante de Deus e ora e fala: Senhor, o povo tem rejeitado eu como juiz. E Deus olha para Samuel e diz: não, Samuel, eles não têm rejeitado você, eles têm rejeitado a mim. Mas se é o rei que eles querem, é o rei que eles vão ter. É a decisão. Então parte de mim, irmão. A decisão de buscar a Deus, a decisão de amar a Deus, a decisão de servir a Deus, ela parte primeiro de mim. Eu não preciso sentir no coração primeiro para buscar a Deus, não. Isso tem que partir de mim, assim como é o louvor. Tem que partir da gente. Somos nós que adoramos a Ele, somos nós que rendemos louvores a Ele. Parte da nossa comunhão. No versículo 3 diz o seguinte: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Lá no versículo 3, encontra aí. 2 Crônicas, capítulo 15, no versículo 3. Olha o que está escrito aí. E Israel, o que está dizendo aí? E Israel esteve por muitos dias sem o. Está escrito verdadeiro aí na Bíblia de vocês, irmãos? Por que verdadeiro? Para você que existiam os falsos. Você está vendo como o povo de Israel estava vivendo, irmãos? Vocês entenderam? Eles estavam servindo quem eles nem conheciam. É por isso que quando Asa assumiu o trono, a Bíblia diz: mantenha sua vida aberta, irmãos. Lá no capítulo 14, volte para o capítulo 14, versículo 2. É por isso que Asa tomou essa decisão aqui, ó, presta atenção. Versículo 2, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens
fez, o próprio Senhor Jesus disse para Satanás: somente a Deus servirá, somente a Ele adorarás. E o próprio Deus disse: a minha glória eu não divido com ninguém. Nós falamos na outra mensagem sobre os deuses estranhos, sobre aquilo que estava tomando o lugar de Deus na minha vida. Então Asa, quando ele assumiu o reino, ali, o pai dele faleceu, ele morreu ali, ele assumiu o reino de Judá. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Tirou os altares dos deuses falsos. Ele limpou tudo. Ele limpou o altar. O que me chama a atenção, irmãos, que o profeta Elias, quando estava no Monte Carmelo, quando os profetas de Baal estavam invocando a um Deus morto, quando foi a vez de Elias invocar o Deus verdadeiro, a Bíblia diz que em primeiro lugar ele restaurou o altar. Lembra do hino que nós acabamos de cantar aqui? As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar, meu coração eu quero derramar. Na onde? Diante do teu altar. Tem um outro hino muito lindo que diz o seguinte: ele é um hino antigo que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Olha, parte de quem é a decisão, irmãos? É nossa. Olha quanto acontecimento, irmãos. Olha quão importante a preparação do nosso coração. Olha quantos acontecimentos estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Você sabe que me espanta às vezes? A Bíblia diz que quando Jonas fugiu da presença de Deus, ele entrou num barco, e esse barco estava sendo chacoalhado pelas ondas, quase quebrando, quase afundando, e a Bíblia diz que Jonas estava num profundo sono. Como é que pode, irmão? O barco quase quebrando, balançando, porque eles dormiam ali naquele porão do barco. Ali é onde a água bate mais com força, irmãos. E o barco chacoalhando para lá, chacoalhando para cá, e a Bíblia diz que ele estava num profundo sono. Não estava vendo perigo. Às vezes nós não estamos vendo o perigo que está rodeando a nossa casa. Às vezes nós não estamos vendo, acordando. Às vezes nós estamos num profundo sono para os problemas que estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, no nosso dia a dia, no país, no mundo. Quando Jesus diz, nos últimos tempos, haverá nação contra nação, terremotos. Teve um terremoto alguns dias atrás aí, irmãos? Sim ou não? Você já ouviu falar que no Brasil teve terremoto, irmãos? Teve algum tempo atrás? Minas Gerais? Foi Minas Gerais? Foi Minas Gerais, irmãos? E aí? Pai matando filho, filho matando pai. E nós não. Não, nós estamos muito bem. Isso que está acontecendo, tem o diabo se levantando contra as famílias, o diabo se levantando contra o sistema político da nação, o diabo se levantando contra as igrejas, falsos profetas, e Jonas dormindo
num profundo sono. Isso aí é lá no Nepal, não sei aonde. Isso aí não tem nada a ver, não. Eu quero falar algo para a igreja, meu irmão. Você querendo, quando eu falo você, eu estou dirigindo aqui a pessoa também. Nós querendo ou não, irmãos, escute bem. Eu e você querendo ou não, Jesus vai vir um dia buscar a igreja, querendo o homem ou não. O céu vai se abrir, a glória de Deus vai descer e a igreja de Jesus vai ser arrebatada. Eu não posso fechar os olhos para essa situação. Jonas estava no profundo sono. Quantos irmãos estão no profundo sono enquanto estão vendo a família ser destruída? Enquanto estão vendo casamentos ser destruídos, casamentos indo para o fora, em vez de vir para o altar da igreja, problemas conjugais indo para o fora, para a delegacia, e não vindo aos pés de Cristo. Jesus disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Isso é forte, irmãos. Isso vai acontecer um dia. É no piscar de olhos, Deus não vai piscar mais aqui. Mas enquanto Jesus não voltar, irmãos, o passaporte da vida para a morte é mais rápido do que o piscar de olhos. Eu posso estar aqui agora, daqui 10 segundos, 20 segundos, eu posso não estar mais aqui nesse corpo. Não, mas Jesus só vai vir quando o Evangelho for proclamado. Se você soubesse a rapidez que o Evangelho está sendo proclamado nas nações, irmãos. Ele disse: olha, virará um ladrão. O ladrão avisa, irmão, o dia que vai vir? Não, né? A Bíblia diz que assim como nos tempos de Noé, se casavam e davam em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, depois que ele vir, aí vai ser tarde demais. Aí vai ser tarde demais, irmãos. Imagina um sofrimento no lago eterno, no lago de fogo e enxofre, um lago que arde. Imagina uma dor por milhões e milhões e milhões e bilhões de anos, por causa de uma simples decisão. Que é isso, pastor? O senhor está contando com o governo? Nós não. Eu estou pregando a verdade que vai acontecer. Porque lá no último dia eu não vou precisar dar conta da palavra que eu falei. Quando nós falamos a verdade, nós arrumamos inimigos. O apóstolo Paulo chega diante da igreja e diz o seguinte: fiz vosso inimigo dizendo a verdade. Ele quis dizer para a igreja: vocês estão bravos comigo que eu estou falando a verdade? Querendo ou não querendo, a humanidade, os doutores, os cientistas, querendo ou não querendo, Jesus vai vir buscar a igreja dele. Está próximo. Os acontecimentos finais dos tempos que Jesus está dizendo, que Jesus deixou escrito na palavra dele, que está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Olha a iniquidade se multiplicando, o pecado. E ele diz: guarda a tua boca para que ninguém tome. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É por isso que ele diz para esse rei aqui: ó, eu sou convosco enquanto vocês estão com ele. E se o buscares, o achareis. Porém, se o deixares, vos deixará. Olha o problema do povo de Israel, irmãos. Olha o problema do povo de Israel. Israel
sem lei. Quer dizer, o povo estava abandonado. O povo estava assim: eu sei da minha vida, eu faço, não é pastor, não é Bíblia, não é ninguém que me dirige, eu sei o que é melhor para a minha vida. O povo estava desse jeito. E não está estranho da época de hoje, mas não chama estranho. Quantas são pessoas que às vezes, eu não gosto de fulano, não vou para a igreja. Não vou naquela igreja não, porque lá eles falam, pega pesado. Eu não vou naquela igreja não, porque eles mandam casar antes de ter relação. Eu não vou para aquela igreja não. Eu não vou naquela igreja não, porque eu não posso ser adulterado, nem me prostituir. Aquela igreja fica falando isso, pastor, parece que conhece a minha vida. O povo fala desse jeito. Então o ditado diz que a verdade dói, irmãos. Eu não concordo. A verdade liberta. Essa verdade que é isso, ela liberta. E um dia nós vamos nos encontrar lá, irmãos. Naquele último dia. Naquele último dia lá, muitas pessoas vão estar felizes, porém muitas pessoas estarão tristes. Aquela pessoa de repente vai olhar para mim, para você e vai falar: por que você não insistiu mais comigo? Por que você não insistiu mais comigo? Olha para onde eu vou agora. Parece até um filme, né, irmãos? Parece até uma novela, né? Mas é a realidade, irmãos. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando para a sua igreja. Jesus está voltando para aqueles que o amam. Israel estava sem o Deus verdadeiro. Israel estava à mercê de vários deuses. Quando fala de vários deuses, não está falando simplesmente das imagens, está falando dos deuses que dominam o nosso coração. O Deus chamado mágoa, os deuses chamados ira, os deuses chamados fofoca, os deuses estranhos, aquele Deus que tira o meu tempo com Deus verdadeiro. Isso é a palavra de Deus na nossa vida. Isso é Deus falando no nosso coração, irmãos. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Me busca, ele está dizendo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O invocar enquanto está. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é coisa do pastor Samuel, não é coisa do pastor Elias, não. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus que não volta vazia, vai se cumprir. Tudo que está na Bíblia já está se cumprindo no mundo aí fora, debaixo dos nossos olhos. Mas Deus tem misericórdia do seu povo, por isso que está alertando a igreja nesses últimos dias, irmão. É por isso que está alertando o povo dele. Lembra que eu falei no começo? Os reis, eles assumiam o trono e faziam tudo que era reto aos olhos do Senhor. Quando eles assumiam com aquele fogo, com aquela vontade de trabalhar, com aquela vontade de adorar a Deus, e depois foi passando o tempo, eles começaram a se esquecer de Deus. Por quê? Porque eles não enchiam a casa deles. Eles não enchiam a casa deles. Lembra a palavra de Jesus lá em Apocalipse, quando ele fala: volte ao primeiro amor. Você lembra, irmão, quando você era novo convertido? Eu lembro. Eu orava muito mais do que eu oro hoje. Eu buscava a Deus muito mais do que eu busco hoje, irmãos, quando eu me converti. É esse primeiro amor que Jesus espera de nós, irmãos, para podermos sobreviver neste mundo até o dia que Ele voltar a buscar a sua igreja. Amém, meu Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor está convosco enquanto estáis com Ele, e se o buscares, o achareis, porém se deixares, vos deixará. A Bíblia diz que
que é a vontade de Deus que todos os homens se salvem. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. Cruz sem arrependimento não é evangelho. Jesus disse que aquele que quiser seguir, ele tem que tomar o quê? A sua cruz e seguir cada dia. Eu deixo o convite nessa noite. Você que deseja aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, dê um sinal na mão assim. Você tem oportunidade nessa noite. Ou você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, quer se reconciliar com Deus. Você que quer se reconciliar com Deus, levante a sua mão assim. Amém, irmãos? Irmão, tem mais alguém que quer se reconciliar com Deus? É o seu momento, irmãos. É Deus falando no teu coração. Por gentileza, irmão. Então eu vou pedir para o pastor orar para você aí. Pastor Elias, orar para o irmão ali de camisa preta. Por gentileza. Feche seus olhos, igreja, no nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Grande Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, meu Deus, como é bom, ó Pai, estar na tua presença, como é bom ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade que liberta, Pai. Meu Deus, estamos vivendo em um mundo cheio de perigos, mas o Senhor tem guardado a tua igreja, Pai, e nós não podemos, Senhor, fechar os olhos para aquele grande dia, aonde o Senhor virá, aonde esse céu irá se abrir, e a igreja será arrebatada, Pai. Não podemos fechar os olhos, meu Deus. Oh, Espírito Santo, obrigado por esta palavra, Espírito Santo. Obrigado por esta palavra, Pai, que o Senhor tem falado ao nosso coração, ó Pai. Por essa palavra que o Senhor tem tocado em nossas vidas, ó Pai. A decisão é nossa, Senhor. A decisão é nossa, Pai. Nós sabemos das nossas responsabilidades, Senhor. Mas pedimos, ó Pai, nos ajude, Senhor. Esteja conosco cada dia mais e mais, nos orientando, Senhor, nos lavando, nos remindo de toda iniquidade, de toda injustiça, Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de pregar a tua palavra, de falar sobre salvação, ó Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, vamos ao seu assento. Gostaria de convidar o pastor Elias. Cumprimentando a todos com a paz.